indo fazendo com vocês também essa aqui. Essa aqui é um pouco mais complicada de ver, então vou deixar com outra cor, peraí. Acho que é um pouco melhor. Pelo menos essas primeiras. A característica de ter corvinhas na bochecha é determinada por um par de genes, segundo a primeira lei mendeliana. Imagine que numa população de 500 indivíduos, 84% das pessoas possuem covinhas. Então, pessoas com covinhas são Czão e Czão-Czinho. Admitindo que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, determine respectivamente qual é a frequência do gene Czinho e qual é o número esperado de heterozigotos. Toda vez que ele pedir número, ele quer assim, ó, 420, 180, não sei o que. Se ele pedir frequência, ele vai pedir isso aqui, entendeu? Como ele pediu aqui, frequência do gene. Então, vamos por partes. Então, anotei aqui. Sempre que ele der um número, não deixa passar batido, porque provavelmente a gente vai precisar dele em algum momento. E 84% ele disse que eram as pessoas com covinha, que eram Czão ou Czão-Czinho. Ele quer saber a frequência do gene C e quer saber o número de heterozigotos. Então, eu coloquei PQ aqui, porque a gente sabe que o P é dominante, supondo assim, né? Vamos ver melhor aqui. Czão e Czinho, né? Que o P é dominante e o Qzinho é recessivo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente tem aqui, ó, um valor de Czão ou Czão-Czinho. Só que a gente sabe que Czão é P2, P ao quadrado, e aqui é 2PQ, né? Então, são coisas diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela fórmula, lembra? A fórmula de Hardy-Weinberg, sei lá como é o nome dele. 2PQ mais Q ao quadrado, que é igual a 1. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo. Aqui a gente tem o valor de P ao quadrado e o de 2PQ juntos, né? Porque ele não falou, 84% são homozigotos dominantes ou são heterozigotos. Não, ele falou que é Czão e Czinho. A gente sabe que P ao quadrado é homozigoto dominante, nesse caso Czão, e PQ é heterozigoto, nesse caso Czão-Czinho. Então, por isso a gente vai substituir o valor aqui. Ou melhor dizendo, vamos botar já em números, né? 0,84. Aí vai sobrar o que é o quadrado aqui nessa conta e o 1. Aí a gente vai passar, para descobrir o que é o quadrado, a gente vai passar o 0,84 para lá, diminuindo. Lembra daquela fórmula? Q igual a 1 menos P? Então, nesse caso vai ser 1 menos 0,84. Aí a gente vai descobrir o valor de quem? Q é o quadrado, que é 0,16. Beleza, mas aqui a gente vai descobrir o Czinho, a frequência do gene. A frequência do gene é o quê? A letra Q. Não Q é o quadrado. Isso aqui é a frequência do genótipo, frequência genotípica. Então, o segundo passo que a gente tem que descobrir é a letra Q. Então, segundo passo, o que a gente vai fazer? Q ao quadrado é igual a 0,16. Como que a gente vai descobrir o Q dentro disso aqui? Lembra da raiz quadrada? A gente vai passar esse número para cá em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar Qzinho igual a raiz quadrada de 0,16, que dá 0,4. Pronto, descobrimos o quê? Só que a gente quer descobrir agora o quê? O PQ. A gente tem o P2 e o 2PQ junto.
P e o Q. Mas para descobrir o heterozigoto, a gente tem que usar a fórmula 2PQ. Então, é 2 vezes o P, que é 0,6, vezes o Q, que é 0,4, que vai dar 0,48. Só que ele pediu o número de indivíduos. Lembra que eu falei que o número esperado de heterozigotos isso aqui tem 420, 180, ele quer o número inteiro, ele não quer a frequência. Então, você vai ter que multiplicar o número de indivíduos total. Então, aqui é o quinto passo. O número de indivíduos total que ele deu pra gente lá no início, lembra que eu falei pra não desconsiderar? Aqueles que tem 500 indivíduos, vezes 0,48, né? Porque aqui 48% da população é heterozigota. Então, 500 vezes 0,48, que dá 240 indivíduos. Então, tem 240 indivíduos heterozigotos. E qual foi a outra coisa que ele pediu? A frequência do gene C. Czinho. Então, é a letra D. Porque a gente descobriu que o Czinho, que é a letra Q, é 0,4. E o número de indivíduos heterozigotos é 240. Aqui e aqui. Agora, vamos para a próxima. Numa população de 3.000 pessoas, onde o gene recessivo para albinismo está presente numa frequência de 0,2, espera-se que haja tantos indivíduos albinos. Então, vamos ver aqui. Então, aqui ele falou que tem 3.000 indivíduos. E a frequência do gene, então, do gene é um só, que seria o nosso Qzinho, né? É 0,2. Então, ele deu o valor de Qzinho. Mas ele quer saber o albinismo. Tipo, no albinismo são azinho, certo? Você não pode ser considerado albino somente com azinho. Ah, sou albino, tem um azinho. Não. Você tem que ter o azinho. E o azinho é o que na nossa genética de população? Q ao quadrado. Então, pra gente descobrir, a gente vai ter que fazer 0,2 para descobrir o que é o quadrado, vezes 0,2. Por que a gente precisa descobrir o que é o quadrado? Porque é definido a quantidade de albinos aqui, que tem o genótipo azinho, certo? Então, 0,2 vezes 0,2, que dá 0,04. Façam essas contas na calculadora, porque às vezes a gente acha que é muito óbvio, a gente sem querer poderia colocar 0,4. Então, façam essas contas na calculadora. Acho que parecem bobas, mas às vezes dá errado o nosso resultado por causa disso. Ou 4%. Mas o que ele pediu? Número de indivíduos. Ó, 40, 120, certo? Cadê? Isso. Aí a gente tem que multiplicar isso aqui vezes 3.000. Então, a gente tem que fazer 3.000 vezes 0,04, que vai dar 120 indivíduos albinos. Que isso é nossa letra B. Então, vamos olhar nessa aqui agora. Em uma população, a frequência do gene Rzinho, que em homozigose determina RH negativos, é 0,4. Calcule a porcentagem, deixa eu botar só a porcentagem, esperada de indivíduos RH negativos nessa população.